Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 16, Evangelismo com folhetos. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, por que distribuir folhetos? A seguir, devemos nos preparar para a distribuição de folhetos. Cuidados a serem observados na distribuição de folhetos. A distribuição de folhetos e suas vantagens. O que são folhetos reencontrados? Onde podemos deixar ou distribuir folhetos? Considerações finais. Vídeo sugerido. Assista ao vídeo do Estudo Bíblico 8, Eclesiologia, parte 6, Evangelismo. Esse estudo está muito relacionado ao conteúdo do presente vídeo. O link se encontra no Mostrar Mais, descrição em vídeos sugeridos. Item 1, Introdução. Atualmente vivemos em um mundo no qual a informação é compartilhada em grande velocidade. A internet e as redes sociais que o digam. Esses recursos têm sido utilizados para a divulgação de diversas marcas, produtos e serviços. O mesmo tem acontecido em relação à pregação do Evangelho. Muitas igrejas e cristãos têm se valido das tecnologias de informação e comunicação para compartilhar a palavra de Deus. No entanto, vivemos em um país no qual a exclusão digital está presente. Muitos municípios ainda não têm sinal para telefonia celular. Até mesmo nas cidades que possuem antena, muitas pessoas não têm acesso à internet, nem pelo celular, nem por meio dos computadores. O resultado é que milhões de brasileiros estão à margem das informações compartilhadas por meio digital. Essa realidade nos leva a pensar sobre outras estratégias para divulgar o Evangelho. A distribuição de literatura impressa torna-se novamente um importante recurso para a divulgação do Evangelho, como foi outrora. No presente estudo abordaremos sobre a distribuição de literatura cristã, mais especificamente os folhetos evangelísticos. Uma das grandes vantagens da literatura impressa é que ela pode ser lida e relida em qualquer tempo ou lugar, dependendo apenas da vontade da pessoa. A literatura impressa pode chegar a lugares longínquos e alcançar distâncias que não imaginamos. O presente estudo tem como objetivo abordar sobre essa forma de evangelismo, esclarecendo a respeito do devido preparo e cuidados necessários para esse trabalho, além de mostrar onde ele poderá ser realizado. É objetivo também que cada cristão seja despertado por esse modo de evangelismo e assim todos poderão contribuir para ganharmos a nossa geração para Cristo. Item 2. Por que distribuir folhetos? Nós devemos distribuir folhetos porque Deus também usa folhetos para alcançar vidas. Ele usou um folheto para salvar o grande missionário Hudson Taylor, bem como um número infindável de pessoas. Muitas vidas têm adentrado ao reino de Deus por meio de mensagens evangelísticas de um folheto. Observação. Hudson Taylor, um dos maiores missionários da história, fundador e líder de uma missão no interior da China, se converteu a Jesus Cristo por meio de um folheto com o título A Obra Consumada de Cristo. Os folhetos podem propiciar uma abertura para compartilharmos da nossa fé em Jesus Cristo. O folheto é o nosso dá-me de beber, como fez Jesus com a mulher samaritana. A entrega de um folheto pode resultar em uma importante conversa evangelística. Qualquer cristão de qualquer idade pode distribuir folhetos. A distribuição de folhetos não exige que você saiba falar muito bem ou saiba falar em público. Distribuir folheto proporciona o contato pessoal e no poder do Espírito Santo, todos nós podemos ter essa aproximação para entregar um folheto a alguém. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos abundantes na obra do Senhor.
Também nos ensina que aquele que é muito semear, muito ceifará, e aquele que pouco semear, pouco ceifará. Por causa disso, precisamos ter em mente a necessidade de, sempre que possível, distribuirmos muitos folhetos evangelísticos. No entanto, não podemos nos esquecer que essa entrega deve ser feita com qualidade. Item 3. Devemos nos preparar para a distribuição de folhetos. Distribuir folhetos é um trabalho evangelístico e que certamente terá a oposição do nosso inimigo, pois ele deseja ver a igreja parada em 4 paredes e não saindo pelas ruas anunciando o evangelho. O diabo poderá se opor de diversas maneiras. Por causa disso, é necessário que façamos uma preparação espiritual para o trabalho, lendo a Bíblia, orando pelas nossas vidas, pelas pessoas que serão evangelizadas, jejuando e pedindo a Deus que repreenda qualquer ação do inimigo. Devemos nos revestir da armadura de Deus e nos dedicar à importante missão que o Senhor nos confiou. É muito importante nós nos atentarmos também para a preparação dos folhetos, que devem estar caprichosamente carimbados e dobrados. A obra de Deus merece todo o nosso carinho. Não pega bem distribuir folhetos mal carimbados e mal dobrados. Item 4. Cuidados a serem observados na distribuição de folhetos. Quando sairmos para distribuir folhetos, precisamos ser cuidadosos. Dentre os cuidados que devemos ter, destacaremos os seguintes. Letra A. Devemos ter o cuidado de sermos sempre agradáveis e educados, oferecendo os folhetos com palavras gentis. Letra B. Devemos ter o cuidado de ler o folheto que vamos distribuir, pois precisamos conhecer a sua mensagem. Letra C. Devemos ter o cuidado de escolher folhetos que tenham mensagens de qualidade, pois muitos não têm uma apresentação clara e bíblica do Evangelho. Um folheto com uma boa mensagem fala da necessidade que temos de crer e confiar no Senhor Jesus, recebê-lo como nosso Salvador, e também fala sobre o arrependimento. Letra D. Devemos ter o cuidado de não entrarmos em debates ou discussões. Muitas pessoas gostam de polemizar e discutir, e esse tipo de conversa não nos levará a lugar algum. Não podemos deixar que o nosso trabalho de evangelismo seja prejudicado. Devemos evitar discussões. Letra E. Devemos ter o cuidado para não ficarmos abalados e abatidos quando alguém rejeitar um folheto. Busque motivação nas pessoas que receberam os folhetos, crendo que Deus estará agindo na vida delas. Muitas vezes a pessoa vai rejeitar o folheto com educação e outras com grosseria. Responda com educação dizendo: tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, tenha um bom domingo, tenha um bom feriado, Deus te abençoe, etc. Letra F. Devemos tomar o cuidado de não escolher as pessoas para quem vamos distribuir os folhetos. Devemos fazê-lo indistintamente. Não devemos julgar se este vai receber o folheto, se aquele vai rejeitar a mensagem. Quem conhece o coração do homem é Deus. Devemos fazer a nossa parte, que é distribuir os folhetos e orar pelas pessoas que o recebem. Com toda certeza, o Espírito Santo fará a parte dele. É importante o cuidado de termos sempre uns folhetos conosco, dentro de nossas carteiras, bolsas, mochilas, carros, motos, etc. Dessa forma, sempre poderemos aproveitar as oportunidades que surgirão e assim deixarmos uma mensagem de salvação para as pessoas. Letra H. É importante termos o cuidado de observarmos que há lugares nos quais a distribuição de panfletos, inclusive folhetos evangelísticos, é proibida. É muito comum não podermos distribuir folhetos em shoppings, rodoviárias, aeroportos, estacionamentos, etc. Precisamos respeitar os regulamentos desses locais. Se quisermos alcançar essas pessoas, poderemos evangelizar em locais próximos. Letra I.
É importante termos cuidado ao distribuir folhetos em locais de trabalho das pessoas. Nesse caso, não devemos nos demorar em conversa. Devemos simplesmente entregar um folheto e fazer um convite para que o leia quando tiver um tempo. Profissionais como balconistas, frentistas nos postos de gasolina, caixas de bancos, lojas, vigilantes e vigias precisam estar atentos ao trabalho. Precisamos ser rápidos a fim de não prejudicá-los. Letra J. É importante sempre que possível sairmos para o evangelismo com folhetos acompanhados. O trabalho poderá ser realizado em duplas. Caso você não tenha experiência, procure não sair sozinho. Chame alguém que tenha experiência. Lembre-se de que somente a vivência trará experiência. Depois de adquiri-la, você poderá se dedicar ao trabalho sozinho. Item 5. A distribuição de folhetos e suas vantagens. Letra A. O folheto coloca o pecador diante da mensagem da Palavra de Deus com rapidez e praticidade. Letra B. As pessoas sempre têm espaço para um folheto em seu bolso, em sua bolsa ou em sua carteira, o que contribui para que a sua receptividade seja boa. Letra C. Uma equipe dedicada consegue distribuir centenas de folhetos em um só dia. Letra D. Os folhetos são instrumentos de evangelização muito úteis em uma sociedade na qual as pessoas não têm muito tempo para parar e ouvir uma pregação. Em um momento de espera, como no ponto de ônibus, no consultório de um médico ou na fila de um banco, ela poderá se lembrar do folheto recebido e ter um contato com a palavra de Deus. Letra E. A forma mais eficaz de evangelizar é o evangelismo pessoal. A distribuição de folhetos nos dará essa oportunidade. Letra F. Os folhetos evangelísticos podem ir aonde nós não podemos chegar. Ninguém sabe qual é o caminho que um folheto irá fazer. Famílias inteiras podem ser alcançadas por um folheto. Letra G. Os folhetos falam às pessoas de maneira individual quando elas estão prontas para ouvir a mensagem. Ninguém lê um folheto contra sua vontade. Letra H. Pessoas não convertidas poderão não ter disposição para ler um livro cristão ou até mesmo a Bíblia, mas um folheto sempre poderá ser lido com mais facilidade. Letra I. Pessoas que dificilmente entrariam em uma igreja e que não leem a Bíblia terão contato com versículos bíblicos por meio de um folheto. Letra J. As palavras se perdem no ar. Um folheto, por sua vez, poderá ser lido repetidas vezes. Essa é uma das vantagens da palavra impressa. Item 6. O que são folhetos reencontrados? Muitas vezes os folhetos que nós distribuímos são rejeitados ou mesmo esquecidos em algum lugar. Há casos de pessoas que amassam os folhetos e jogam fora. Outros esquecem dentro de um livro ou em algum lugar. Muitas vezes deixam propositadamente em um banco na praça ou no ônibus. Então vem alguém e encontra o folheto que foi rejeitado ou esquecido. Em muitos casos, essas pessoas têm a experiência da salvação em Jesus Cristo. Vejam só o grande amor e poder de Deus que faz com que um folheto encontrado leve uma pessoa a Jesus Cristo. Diante disso, nós teremos sempre a certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Citaremos abaixo alguns casos verídicos de folhetos reencontrados. Letra A. Um cantor encontrou um folheto no bolso de seu paletó quando estava em um avião e se converteu. Letra B. Certa vez, um aluno da Universidade de Jacksonville, na Flórida, ao receber um folheto, foi logo amassando. Em seguida, tirou o panfleto na primeira lixeira que viu no dormitório. Mais tarde, seu companheiro de dormitório tirou o folheto da lixeira, leu-o e recebeu a salvação. Hoje, ele é pastor de uma igreja na Flórida. Letra C. Certo homem trabalhava recolhendo lixo no rio Avon.
Era um serviço chato e maçante, e ele vivia se perguntando qual era o sentido da vida. Um dia ele recolheu do rio um pedaço de papel comum, todo ensopado. Ele achou aquele pedaço de papel interessante e o guardou cuidadosamente em sua bolsa, para ler mais tarde. Naquela mesma noite, com todo cuidado, ele secou o papel na frente de um aquecedor e o desdobrou. Ao abri-lo, descobriu que se tratava de um folheto evangelístico. Ao ler a mensagem do folheto, ele aceitou Jesus e foi salvo naquela noite. Letra D. Um livro cristão conta a história verdadeira de um mergulhador que achou um pedaço de papel preso na concha de uma ostra. O mergulhador pegou o papel, viu que se tratava de um folheto evangelístico e pensou: não posso mais resistir. A misericórdia de Deus é tão grande que ele fez com que a sua palavra me seguisse até aqui no fundo do oceano. Deus utilizou um folheto para salvar aquele homem. Letra E. Houve um caso de um homem que encontrou um folheto amassado no chão. Ele o desamassou, leu a mensagem e se converteu. Item 7. Onde podemos deixar ou distribuir folhetos? Letra A. Nas caixas de correspondências. Letra B. Nos carrinhos de supermercados. A seguir, nos bancos de ônibus, praças, trens, nas mesas dos restaurantes, nos banheiros dos estabelecimentos comerciais, shoppings, lojas, etc. Com os motoristas nos pontos de táxi, frentistas de postos de gasolina, ascensoristas nos elevadores, pontos de ônibus, bibliotecas. Letra G. Podemos enviar folhetos por meio de cartas evangelísticas. Letra H. Nas saídas das escolas, fábricas e estádios. A seguir, em um culto ao ar livre. Nos assentos dos consultórios e nas revistas. Atenção! Ao colocar folhetos nos para-brisas dos carros, devemos fazê-lo com muito cuidado. Em todo tempo e lugar, pois é interessante termos alguns folhetos em nossas carteiras, bolsas, mochilas, no carro, na moto, etc. Assim, nós sempre poderemos aproveitar as oportunidades. Item 8. Considerações finais. A Igreja do Senhor Jesus precisa se dedicar à evangelização, pois essa foi a ordem que ele nos deixou. Os primeiros cristãos evangelizavam pregando nas ruas, nas praças, nos salões e nas casas. Atualmente podemos e devemos utilizar não somente esses meios, como também a distribuição de folhetos evangelísticos e as mídias eletrônicas. Provavelmente, uma das razões de os folhetos não terem sido utilizados nos tempos bíblicos foi o fato de o papel ser um artigo raro e talvez nem fosse conhecido na Palestina do primeiro século. Devemos nos lembrar que os livros foram escritos em rolos de peles de animais. Nos dias de hoje, o folheto se tornou um importante instrumento de evangelização e nós, como Igreja do Senhor, devemos aproveitar esse recurso para disseminar a literatura cristã em uma sociedade que tem sido bombardeada por literaturas mundanas e anticristãs. Devemos semear pela manhã a nossa semente, e à tarde não devemos repousar a nossa mão, e todos nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. Billy Graham, pregador batista norte-americano, disse: nada é mais eficiente do que um folheto para semearmos a semente das boas novas. O canal Palavra de Vida apresentou o estudo 16, Evangelismo com Folhetos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.